Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou Wallace Alexander e quero agradecer a todos aqueles que têm comungado a fé comigo, participando do nosso blog pensarteologicamente.blogspot.com. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que aparentemente pode ser um tema muito contraditório com a fé. Eu quero falar sobre a alegria da inutilidade. Bem, em primeiro lugar, parece, como havia predito anteriormente, uma grande antítese à fé, uma vez que nós encontramos nas Escrituras aparentemente o valor do ser humano, um valor tão grande que alcança o seu ápice, conforme João capítulo 3, verso 16, na expressão maior do amor de Deus, quando a Escritura diz que Deus amou esse mundo de tal maneira a ponto de entregar, de dar o seu próprio Filho em amor ou em favor da humanidade. Entretanto, pessoal, é importante nós entendermos o que significa a inutilidade. E a explicação é muito simples. Tudo aquilo que é inútil é algo que não possui mais utilidade, ou que não pode ser útil para alguma função, para alguma finalidade ou para algum tipo de trabalho. E na realidade, essa é a nossa condição humana, a condição da inutilidade, a condição de alguém ou de pessoas que não podem ser úteis, que não servem, que não se prestam ao serviço para o qual Deus convoca ou vocaciona cada um de nós. A primeira pergunta que pode surgir para nós é a seguinte: se Deus nos declara amor e se entrega por nós na personificação da pessoa de Cristo, isso não aponta para a nossa utilidade? A resposta é não, porque todas as vezes que nós falamos do amor de Deus, na realidade nós não falamos de um amor que Deus tem. Se nós lermos, por exemplo, a pré-escolástica, vamos colocar assim, com a figura de Santo Anselmo, ele nos diz que Deus não tem qualidades, ou seja, Deus não ama de maneira qualitativa, como qualidade. João, na sua primeira carta, ele diz que Deus, na realidade, é amor. Não qualitativamente alguém que ama, mas alguém que essencialmente, que faz parte da sua própria essência, o exercício do amor, ou o exercício de amar. Por exemplo, por mais que nós leiamos algumas vezes que Deus é misericordioso, ou que Deus é bondoso, ou que Deus é compassivo, todas essas expressões são linguagens que se enquadram dentro de um antropomorfismo. O que significa isso? Significa que Deus toma forma humana, ou ele se adequa à nossa mentalidade, à nossa linguagem humana, para transmitirmos verdades de acordo com a nossa condição de compreender algo que para nós seria incognoscível ou incomunicável. Mas Deus não é qualitativo, Deus é essencial, Deus é a própria essência. Então, na realidade, quando aparentemente nós encontramos este valor do ser humano, é um valor que se origina do amor de Deus, da essência de Deus para conosco. Por exemplo, por mais que uma mãe tenha um filho que seja alguém pervertido, que seja alguém que não condiz com uma conduta ética e moral que lhe agrade o coração, nem por isso essa mãe vai deixar de acreditar valor àquele filho, não pela sua condição, não pela realidade daquilo que ele é, mas pela sua própria autocondição de alguém que ama. E o amor, ele está fundamentado exatamente na incondicionalidade. Então, o aparente valor
que o ser humano tem, ele não tem pela sua própria condição ou uma possível natureza humana, mas esse valor que o ser humano aparentemente tem é um valor que se origina de um outro todo absoluto que é Deus. É um valor que Deus dá ao ser humano, ou é um valor através da qual nós somos enxergados, nós somos vistos por Deus. Outra coisa importante nós ressaltarmos também é que se aparentemente nós temos algum valor, não é um valor por nós mesmos, mas é pela graça. Tito capítulo 2, verso 11 diz que a graça de Deus se há manifestado. E a grande mensagem que nós vemos em Cristo é justamente a mensagem da graça. Palavra que pode ser traduzida de maneira simplificada como um favor que não é merecido, ou uma bênção que nós não estávamos acessíveis a ela, possíveis a ela, mas graças a um favor que nasce exatamente da incondicionalidade e da essência de Deus, que é o amor, nós nos tornamos alguém digno, alguém que possa ter algum valor diante de Deus. Entretanto, a nossa condição é uma condição de inutilidade diante de Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, na carta aos Romanos. Eu tenho aberto as Escrituras no capítulo 3 e no versículo de número 23, onde Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja bem, Paulo é enfático em mostrar a inutilidade do ser humano ao nos evidenciar como seres na condição pecadora e como pecadores, consequentemente destituídos, impossíveis a Deus. Aqui também em Romanos, no capítulo 7 e no versículo de número 24, Paulo faz uma declaração muito profunda ao dizer: miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, pois desse modo eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então Paulo, ele confessa, a sua expressão é confessional, de que ele é um miserável, e essa sua condição miserável não é uma condição individual, mas ela se origina da coletividade, da condição humana como um todo, de seres miseráveis e impossíveis à utilidade de Deus. Entretanto, para que nós possamos aprofundar o nosso raciocínio, há dois motivos pelos quais nós somos, por condição, inúteis. O primeiro motivo é que Deus não depende de nós. Todas as vezes que nós falamos de utilidade ou de algo que é útil, a necessidade é o pano de fundo para isso. Algo só pode me ser útil quando eu tenho a necessidade deste algo. A partir do momento que eu não tenho necessidade de algo, esse algo se torna inútil, porque eu não preciso, porque eu não dependo, porque eu não tenho necessidade desse algo. E essa reflexão, no meu ponto de vista, é muito interessante, porque hoje nós temos uma gama de líderes e de iniciantes ou postulantes ao ministério que adentram a sua chamada ao ministério, ao serviço do reino, com um pensamento equívoco e errado de que eles são necessários, de que eles são úteis,
ou numa colocação mais propícia de que eles são alguém que tem de Deus a necessidade de tê-los ali no serviço da sua obra, no serviço do ministério, no serviço do reino. Quando na realidade Deus não tem nenhuma necessidade do ser humano. Ele escolheu na sua graça, alicerçado na incondicionalidade do seu amor a cada um de nós. Mas essa escolha que é produto de um amor, de uma gratuidade de Deus, não faz de nós pessoas que sejam necessárias, precisas, ou da qual Deus tenha uma precisão irretocável para o seu serviço. O segundo motivo que aponta para a nossa inutilidade é o fato de que nós não nos enquadramos em Deus. Como assim? Deus, numa linguagem filosófica, por vezes é chamado de o outro, aquele que está em uma condição, em uma posição totalmente diferente da nossa. Porque se nós estamos na esfera do natural, Deus está na esfera do sobrenatural. Se nós estamos na condição da humanidade, Deus está na condição da espiritualidade transcendente. Então, Deus é aquele outro que transcende a nossa condição, a nossa posição, transcende a nossa intelectualidade. E é tão interessante notar que às vezes nós reduzimos Deus, nós diminuímos Deus, porque nós queremos encaixar Deus dentro das nossas filosofias, dentro das nossas teologias, ou dentro do pacote minúsculo da religião. E na realidade Deus transcende tudo isso. Todas as nossas filosofias, as nossas teologias, todas as nossas posições ou proposições religiosas. E assim sendo, se Ele é o todo outro, ainda que no mistério da divindade de Cristo, aquele que é o todo outro, por ser diferente, se fez igual a nós, se fez o todo igual a nós, mas essencialmente Deus continua sendo aquele que é incognoscível e que está na condição eterna e imutável da transcendentalidade. Então, assim sendo, nós não nos enquadramos em Deus, mas na realidade Ele se enquadrou em nós, Ele se fez possível a nós. Então é importante nós entendermos isso, que a nossa condição é a condição da inutilidade. Entretanto, eu coloquei como tema para essa nossa problematização a alegria da inutilidade. E a pergunta que pode ser emergente é: qual é a alegria que nós encontramos na nossa inutilidade, em ter essa consciência ou mesmo essa mentalidade de que nós somos inúteis? O primeiro motivo que nos leva à alegria da inutilidade é saber que a minha inutilidade me faz dependente. Em Gálatas capítulo 2, no verso 20, Paulo diz: quanto a mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive, e a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pode parecer desconexo a citação que eu vou fazer, mas eu gosto muito de Søren Kierkegaard, quando ele escreve no seu livro Temor e Tremor, que a fé ela é um salto. E por que a fé é um salto? Porque quando nós aderimos à fé, quando nós professamos a fé, na realidade nós saímos do nosso lugar de autodependência,
de autossuficiência, de autocapacidade humana. E nós nos deslocamos para o lugar do desconhecido, aonde nós não podemos por nós mesmos, não fazemos por nós mesmos, e nós nos desvencilhamos de todo egocentrismo, que é o órgão que movimenta a filosofia secularizada, o egocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, o homem no centro do universo. E a fé, ela nos tira deste lugar onde eu estou centralizado e ela me descentraliza, colocando Deus como centro. E aí nós podemos dizer como Paulo, que disse aqui mesmo na sua carta aos Romanos, que se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se nós morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos ou nós pertencemos ao Senhor. Então, a primeira alegria da inutilidade é saber que nós não dependemos de nós mesmos, mas que nós estamos na total dependência daquele outro que é incognoscível, que é muito maior do que todos nós, mas na sua autossuficiência absoluta e magna, ele é capaz de nos sustentar e de nos possibilitar a tudo aquilo que a nós é impossível. O segundo motivo que nos traz alegria na inutilidade é que a inutilidade nos faz possíveis. É aparentemente tão contraditório, porque a inutilidade é uma impossibilidade, mas é justamente na minha impossibilidade que eu me faço possível a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo de número 7, Paulo escreve dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, olha a grandiosidade da inutilidade. Se eu posso por mim mesmo, se eu sou possível por mim mesmo, se eu sou totalmente amparado em condições por mim mesmo, eu me faço impossível a Deus. Mas a partir do momento que eu reconheço, numa linguagem figurativa, que eu sou um vaso de barro, ou seja, frágil, limitado, debilitado e impossível em tantas coisas, aí então eu me torno possível para Deus, porque a minha impossibilidade humana possibilita a divindade de Deus na minha vida. E o terceiro motivo que nos faz alegrar na nossa inutilidade é que a consciência da inutilidade, ela nos protege do orgulho. Paulo, Gálatas capítulo 6, verso 14, ele chega a ser até poético de maneira extraordinária ao dizer: quanto a mim, não tenho ao que me gloriar, a não ser na cruz, porque na cruz eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Uma das grandes coisas que me fazem admirar a figura paulina é a plena consciência que Paulo tinha, mesmo com todo o seu poder intelectual, a sua formação rabínica, o seu domínio dos mistérios da lei. Afinal de contas, ele era doutor da lei, ele era fariseu por formação e era um homem de alto escalão intelectual, mas toda essa sua grandeza revela a consciência da sua pequenez, da sua insignificância
quando ele escreve dizendo: eu sou